eu fiz uma enquete, né? Perguntando para vocês. Vocês querem notícia da Groenlândia? Vocês querem notícia de Israel? Ou vocês querem que eu fale do rolezinho? Aí me pediram para falar do rolezinho. Eu vou falar do rolezinho. Imagina que você é um ser humano e você sobe uma lomba. Mas uma lomba assim que deve ter uns 300 metros. Você sobe essa lomba e você chega num local. E aí depois que você chega nesse local, você sobe 3 andares. E depois que você sobe esses 3 andares, você está num local com uma pessoa. Uma pessoa muito legal. Aí depois que você ficou um tempo nesse local, você sai desse lugar. E aí começa a acontecer coisas estranhas. Primeira coisa é que você descobre que existe crematório de animais. Eu não estou brincando. Existe. É sério isso. E aí eu fiquei pensando, se existe crematório de animal, então o animal na hora de assinar o papel ele bota a pata, né? Porque o animal teoricamente não escreve, né? Então ele mete a pata no papel e aí ele assina as coisas necessárias para ele ser cremado, né? Daí você vai descendo essa lomba e você percebe que nesse lugar tem muita funerária. Só que você fica observando esse lugar, e esse lugar assim ele não é fúnebre. Apesar de você daqui a pouco de repente você dá uma olhadinha nos túmulos e você descobre que existe um túmulo que ele tem um nome parecido com uma rua que você já esteve muitas vezes. Daí tu fica olhando para aquele túmulo, né? Daí você desce mais um pouco, você vai descendo, né? Aí daqui a pouco aparece uma loira do nada, né? E aí ela tá atravessando a rua. Aí até aí tudo bem. Só que daqui a pouco essa loira, ela freia. Como se ela fosse um carro e ela tivesse o ABS. Ela simplesmente freia e você tá andando e você passa do lado dela. E aí você tá esperando a sinaleira ali fechar para você atravessar. Só que daqui a pouco essa loira, ela passa por você e ela entra no lado direito e ela faz uma manobra com o corpo como se ela fosse mais rápida que o Bolt, né? Ou seja, esses caras aí tudo velocista, não se compara a ela. Aí você chega num supermercado. Aí nesse supermercado tem muitas pessoas. E pessoas dentro dele e pessoas fora dele. E daqui a pouco começa a acabar o mundo, né? Começa a vir uma chuva que você imagina que essa chuva ela vai durar, né? Pelo menos ali uns 22 minutos, né? Só que não dura 22 minutos. Meio que acaba o mundo assim em 13 minutos, né? E aí, você tá ali e daqui a pouco vem um cara e ele diz para uma senhora: tem que esperar ali fora. Só que a marquise, ela não tem ali, sabe, a capacidade para proteger a pessoa da chuva, né? A pessoa vai se molhar um pouquinho. E aí a senhora fica doida, né? Mas mesmo assim ela vai ali pra rua. Daí você fica ali na rua. E aí aparece um cara dizendo que ele perdeu um celular de 3 mil reais. Só que você não sabe como é que ele perdeu esse celular de 3 mil reais. E aí fica uma espécie assim de analistas, mais ou menos ali uns 6 analistas, e eles ficam olhando aquela situação de longe. E essa mulher, ela fica conversando com um cara ali uns 20 minutos, né? E o pessoal ali começa meio que dar pitaco. E eles começam a tentar compreender o senso de moral da mulher à distância. Então eles ficam meio que tentando adivinhar como é que são os pensamentos morais da mulher, entendeu? É sério isso. Aí depois de tudo isso,
essa mulher assim, ela, depois de ficar um tempão ali conversando, a mulher resolve sair. E aí o cara vai atrás dela. E aí o pessoal ficou olhando. E o pessoal não faz nada. Se o pessoal tá desconfiado de alguma coisa, vai lá e faz alguma coisa, né? Só que o pessoal fica só tentando adivinhar o que tá acontecendo. Como se ele fosse um morador de Floripa. E ele simplesmente vai sair daqui e ele vai pra Floripa. Porque aparentemente em Floripa não acontece essas coisas. E aí ele se desloca para um lado. E nesse lado tá pingando muita água. E ele desvia dessa água. E aí essa outra mulher que tá conversando com esse cara, eles meio que desaparecem. Só que antes deles desaparecerem, tem uma mulher que tá ali na marquise e ela tá dizendo que esse cara vai pegar todo o Pix da mulher ali e, sei lá, vai montar uma empresa. Meio que isso acontece também. Daí você simplesmente diz, olha, vou sair daqui. Daí você sai dali, né? E aí você vai próximo de uma loja, né? Aí tem uma loja. E essa loja tem mais espaço para as pessoas ficarem. Só que justamente essa loja que tem espaço para as pessoas ficarem, não tinha ninguém, né? Isso que é engraçado. Aí você fica ali e tal, né? Fica olhando ali os preços, fica olhando algumas coisas. E aí simplesmente aparece um cara do nada e ele pergunta se tá tudo bem para as vendedoras. E aí você fica olhando aquilo. Ah, de repente esse cara é segurança. Só que não leva 45 segundos e o cara desaparece também. Daí você simplesmente quer sair dali. E aí você tá seguindo por um caminho que tem uma mulher. E essa mulher tá usando um short que eu não posso dizer até onde estava, porque não é meia-noite, mas assim, você está seguindo esse caminho. E aí você pensa, bom, se eu seguir esse caminho, né, de repente pode parecer que eu estou seguindo esse caminho por causa que tem esse short. Só que eu precisava seguir aquele caminho, então eu segui aquele caminho. Só que antes de eu chegar até o final desse caminho, aparece uma outra pessoa. E aí eu comecei a desconfiar dessa pessoa. Será que essa pessoa está indo nesse caminho por causa do short? Ou será que essa pessoa também está fazendo esse caminho? Aí depois que eu dobro, né? Simplesmente os dois desaparecem, né? Isso aí é uma coisa que não deu para entender. Então você imagina que você está cuidando de uma banca de revista e daqui a pouco tem uma pessoa ali que ela dobrou do lado dessa banca de revista. Ela desaparece, o cara também desaparece. E aí você não tinha criado um vínculo com essas pessoas, mas você se sente sozinho, mesmo não tendo conhecido as pessoas. Aí eu fiquei me sentindo muito sozinho, tá? Eu quase comecei a cantar Caetano Veloso, mas eu não cantei. Aí depois eu tô andando nessa rua e o que eu descubro? Que tem um local que tem pombas. E essas pombas, elas possuem uma idade elevada. Elas como se fossem umas pombas anciãs. Então eu acredito que elas levam conhecimento para as outras pombas da cidade. Porque se você for ver os pelos dessas pombas, eles estão bem desgastados, né? Aí você vai tentar tirar ali uma foto das pombas, você vai tentar filmar as pombas, só que aparentemente são pombas que elas têm algum tipo de timidez. Aí você não consegue tirar a foto dessas pombas. E o que que te resta? Simplesmente sair dali, né? Porque você entrou numa rua, né? E aí tinha duas pessoas, só que essas duas pessoas desapareceram. Aí sobrou as pombas não querem tirar foto e você sai dessa rua, né? Aí de repente você está próximo de uma loja e você tem certeza que você conversou com uma pessoa que está nessa loja. E essa pessoa, ela aparece com cabelo, e eu não vou dizer a cor em português, mas eu vou falar em inglês e vou falar de duas formas. Uma cor orange, tá? Ou orange. Quer chamar de orange, chama. Quer chamar de orange, chama, tá? Não tem problema. E aí você pergunta se essa pessoa, ela fazia parte de um certo lugar onde você
teria conversado com ela. E essa pessoa simplesmente diz que não fazia parte desse lugar. Aí você simplesmente sai dali, porque provavelmente a pessoa de repente se arrependeu de estar nesse lugar, ou então a pessoa simplesmente ela respondeu por não utilizar mais aquele tipo de coisa para se comunicar com outras pessoas. Pode ser. Aí você está saindo, de repente aparece uma mulher e aí ela quer entrar num transporte. Só que ela quer entrar nesse transporte com flores, só que não são flores assim que você daria para sua namorada, nem flores que você daria para sua mãe. Ela aparece ali com umas flores que você levaria para o cemitério. Ou seja, depois de você fazer toda uma jornada, você encontra uma pessoa com flores fúnebres, né? Aí tá. Aí você meio que volta praticamente do lugar que você saiu, ou próximo do lugar da onde você teria saído. E aí você encontra uma pessoa. E essa pessoa, ela tá com cabelo rastafari. E você não desconfia que essa pessoa poderia estar nesse dia com o cabelo rastafari. Mas ela simplesmente aparece com o cabelo rastafari. E aí ela compra todo o mercado. E você entra nesse supermercado, você vê ela. E aí você sabe que conhece ela de algum lugar. E aí você sai desse supermercado e você tem a certeza que você conhece ela de um certo lugar. E essa pessoa, ela está muito magra. Quando você conhecia ela, deveria ter uns 15 quilos a mais. E aí ela meio que olha assim, tá com um olhar perdido. E você, né, deixa a pessoa com o olhar perdido enquanto você tá fazendo o reconhecimento, né? Você tá querendo saber de qual local você conhece essa pessoa. Aí essa pessoa simplesmente desaparece também, né? E aí você sai desse lugar. E isso aí seria um resumo de uma espécie de rolê que poderia ter acontecido, não estou dizendo que aconteceu. Se isso aí ajudou de alguma forma, que vocês não querem saber de outros assuntos, né? Vocês querem simplesmente que uma pessoa fale de rolezinho. Não que essa pessoa faça rolezinho, mas esse é o nome dado para esse tipo de coisa que a gente se propôs a fazer hoje. Vocês podem aí se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações.